Como é criar conteúdo de jogo gacha no YouTube? Eu acho que eu nunca entrei muito em detalhes sobre isso aqui no canal, mas é um tema que eu acho que talvez seja interessante para algumas pessoas e também porque eu adoro fazer esse tipo de vídeo que eu só converso com vocês. Então eu queria expor um pouquinho da minha opinião e da minha experiência sobre criador de conteúdo no YouTube, especificamente sobre jogos gacha. A minha experiência começou há mais ou menos dois anos e meio atrás, quando lançou o Tower of Fantasy. Alguns de vocês devem me conhecer talvez pelo meu outro canal que eu tinha, que era só o Agnes, que tragicamente ele acabou sendo excluído do YouTube por não sei qual motivo até hoje, mas ele foi. Mas enfim, o motivo daquele canal não existir mais, no caso, não foi exatamente esse, porque eu parei de criar conteúdo naquele canal antes dele ser excluído. Mas a real é que é isso, né? Comecei a criar conteúdo há dois anos e meio atrás com Tower of Fantasy, e aquele foi o primeiro canal que eu tive na minha vida. Claro que eu não tô considerando aqueles canais que a gente tem quando a gente é criança e tudo mais, mas aquele foi meu primeiro canal, foi minha primeira experiência, meu primeiro contato com o YouTube. Eu resolvi que eu queria fazer isso justamente porque eu gostava muito de jogos gachas e eu acompanhava bastante o Lumei, nosso querido velho brocha. Ele é um grande pilar, uma grande base que eu tenho para criar conteúdo justamente porque ele é o maior criador de conteúdo gacha do Brasil. Então é normal que ele seja ali a porta de entrada para qualquer um que tá entrando nesse mundo dos jogos gachas agora. Porém, eu não comecei nos jogos gachas pelo meu querido amigo Lumei. Eu comecei nos jogos gachas há muito tempo atrás, lá em sei lá que ano, mas assim, faz uns 8, 9 anos que eu comecei a jogar jogo gacha. Eu sempre falo isso pra vocês, é porque eu realmente não me lembro. Talvez até tenha mais tempo, porque eu me lembro que eu comecei a jogar Summoners Wars, mas eu não lembro se foi no começo do Summoners Wars ou se o jogo já tinha há um tempinho ali de existência, tá ligado? Mas eu jogo o jogo gacha há muito tempo, então já testei diversos jogos gachas, e eu gostava muito do gênero em si. Eu genuinamente gosto de jogos gacha. Não é porque, tipo, ele é viciado, coisa do tipo. Não, eu realmente consigo apreciar um jogo gacha, talvez por ter jogado jogos gachas há tanto tempo assim, eu acabei me acostumando com as coisas, então eu sei o que, que é interessante se fazer, o que, que não é. Eu já tô bem, como que eu posso dizer, calejado e vacinado com os jogos gachas no geral. Mas eu vejo que também algumas pessoas têm uma visão muito errada sobre o jogo gacha, porque simplesmente entra no jogo, não pega o que quer, ou faz alguma merda e aí bota a culpa no gacha. Fala, esse jogo é uma merda porque ele é gacha. Não, o jogo é uma merda porque você não tem autocontrole, tá ligado? Simples assim. Tem gente que entra no jogo, gasta mais dinheiro do que pode, gasta dinheiro até que não pode e bota a culpa no gacha. Tipo, beleza. Os sistemas estão ali para pegar o seu dinheiro. Mas se você gastou o seu dinheiro, querendo ou não, parte disso é irresponsabilidade sua. Não dá pra colocar 100% da culpa no jogo gacha. Eu entendo que os sistemas são predatórios e tal, tudo coloridinho, cheio de efeito, mas grande parte da culpa não é em si do jogo gacha, é mais da pessoa que não tem um autocontrole. E se a pessoa já veio de outros jogos gachas, ou já tem, sei lá, histórico de problemas com a aposta, se a pessoa tá entrando no jogo gacha, sem ter o psicológico pra isso, aí você vai me desculpar, mas eu coloco a culpa totalmente nessa pessoa, justamente porque, cara, ela já sabe que ela tem problemas com isso, ela sabe que ela não consegue lidar, e mesmo assim ela resolve jogar um jogo que é, tá ligado? Basicamente um cassino. Aí a culpa tá totalmente na pessoa, tá ligado? Do meu ponto de vista é isso. Mas, continuando, né? Então, eu comecei a criar conteúdo de Star of Fantasy porque era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de jogar jogos gachas. Eu falei, por que não juntar isso com criar conteúdo? Eu comecei completamente despretensioso ali, só fazendo meus conteúdinhos, tranquilo. E acabou que em algum momento começou a dar certo. E aí, mano, eu passei aí acho que um ano e meio, um ano inteiro, postando vídeo lá no canal de Tower of Fantasy. Postei. Até que chegou um momento que o jogo ele tava numa baixa gigantesca. E nesse ponto, criar conteúdo já era uma coisa normal pra mim, já era uma coisa diária. Eu tinha colocado pra mim que aquilo era o que eu queria fazer. Justamente porque eu me identificava muito com isso, eu sentia que eu conseguia fazer isso de uma maneira interessante. Porque eu acabei pegando bastante experiência nesse ano em que eu criei conteúdo, mas ao mesmo tempo eu também cometi muitos erros naquele canal. Por exemplo, um erro que foi muito fatal pra mim foi ter focado demais o meu conteúdo em só uma coisa. Por isso que talvez alguns de vocês que me acompanharam em algum jogo do passado, talvez fiquem um pouco tristes por eu estar sempre trocando de jogo. Mas deixa eu explicar pra vocês agora exatamente o porquê que não só eu, mas como provavelmente qualquer outro criador de conteúdo de jogo gacha vai fazer isso. Porque geralmente, quem tá criando conteúdo no YouTube é por hobby, mas eventualmente pode ser que acabe virando um trabalho. Pode ser que acabe gerando um dinheiro para essa pessoa.
Só que eis a questão, rapaziada. A pessoa que trabalha com o YouTube, ela ganha, caso você seja um youtuber pequeno, claro, ela ganha com AdSense. O AdSense, geralmente, é uma coisa muito alta para canais de gacha, especificamente, porque tem poucas pessoas criando conteúdo. Logicamente, o AdSense isso daqui vai acabar sendo maior. Basicamente é mais ou menos essa a lógica. Não é exatamente assim que funciona, mas a lógica é mais ou menos essa. Então, o que que acontece? Quando alguém tá criando conteúdo ali do joguinho gacha, a parada é que em algum momento o jogo gacha ele vai estar na baixa, ele vai estar na queda, porque é completamente normal para absolutamente qualquer jogo gacha que não seja da Royalverse, ele começar muito bem e depois decair. Então a pessoa que tá criando conteúdo, ela vai ter que trocar de jogo, porque você não pode se prender a somente um jogo. Eventualmente aquele jogo vai entrar numa baixa gigantesca e quem cria conteúdo vai acabar sendo prejudicado por conta disso. E justamente foi isso que me aconteceu no meu primeiro canal. Eu acabei ficando muito focado por muito tempo no TOF e quando eu simplesmente tentava criar outro tipo de conteúdo sobre qualquer outro tipo de jogo, não dava certo. E isso, querendo ou não, tem parte de culpa do algoritmo do YouTube, mas não a culpa seja dele, a culpa é minha por não entender direito o algoritmo do YouTube naquela época. A real é que, tipo assim, como o meu conteúdo tava muito preso a uma coisa, independente do que eu fizesse naquele canal, ia acabar demorando muito tempo para eu conseguir mudar essa imagem do canal, vamos colocar dessa maneira. Então, naquela época eu não entendia sobre isso e eu pensei, pô, cara, não sei o que eu faço e tal, tava num desespero. Falei, mano, vou fazer um canal novo. Se eu já fiz um canal dar certo, eu acho que eu consigo fazer outro dar certo também. E foi aí que eu criei esse canal aqui, que é o Agnes Gachas. E aí eu comecei com Black Clover e tal, e fui migrando de jogo para jogo. Então é justamente por conta dessa queda que os jogos têm, que geralmente o seu streamer, youtuber favorito de jogo gacha vai acabar trocando de conteúdo. Porque para ele não é rentável ficar postando vídeo de um jogo que não tá dando resultado para ele. Por mais que às vezes ele goste muito daquele jogo, como por exemplo, eu mesmo, mano, quando eu quitei do Black Clover foi muito triste pra mim, porque era um jogo que eu gostava demais, tá ligado? Era um jogo que eu gostava muito, muito mesmo. O Ragnarok Origin, quando eu dei um tempo com ele, também foi uma parada zoada pra mim, porque eu gostava muito do jogo. Então, às vezes, o streamer, ele até gosta, o streamer youtuber, ele até gosta daquele jogo, só que ele não pode ficar ali, não pode se dar ao luxo de ficar ali, porque no fim do dia, ele tem que pagar as contas dele, entendeu? E o YouTube é uma fonte de renda pra essa pessoa. Então, justamente por conta disso, a pessoa acaba ficando trocando de conteúdo o tempo inteiro. Basicamente, essa é a lógica do porquê todo mundo que joga gacha sempre fica trocando, pulando de conteúdo pra conteúdo. Você que não cria conteúdo, você que só joga, me desculpa, mas você não pode julgar o cara por ele estar fazendo isso. Porque se você fosse criador de conteúdo, você faria exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, se algum youtuber que você gosta ficar trocando de conteúdo, não vai lá dar hate no cara. O cara tá fazendo isso porque é o trabalho dele, mano. Tá ligado? Você não trabalha com isso, você não entende como é. Se você trabalhasse e entendesse, você entenderia o que ele está fazendo. É completamente normal. Beleza? E aí, cara, como eu falei, cometi muitos erros naquele primeiro canal e eu resolvi deixar ele de lado e criar esse daqui. E aí as coisas foram caminhando, caminhando. Só que, pô, o que anda acontecendo nos últimos tempos, né, mano? E aqui agora eu quero pegar um espaço desse vídeo pra conversar um pouco com vocês de uma maneira um pouco mais séria. Se alguém assistiu até aqui, claro. Eu, como eu falei pra vocês, já tô aí nesse lado dos jogos gachas há muito tempo, 8, 9 anos. E eu tô chegando, na real, eu já cheguei no momento em que não é todo jogo mais que eu vou ter a vontade de jogar. Como, por exemplo, pô, lançou o Trem Waves. Eu não gostei do jogo, não senti vontade de jogar, não queria mais aquele jogo. Lançaram outros jogos gachas por aí que eu acabei jogando, testando, como por exemplo até o próprio ZZZ, que eu tava gostando bastante, mas o hype que eu tinha com aquele jogo não durou muito. Mas, no geral, o que eu tô querendo dizer é que o quanto eu aproveitava os jogos gachas não tá mais da mesma forma. Acho que justamente por eu estar jogando jogo gacha há tanto tempo assim, eu tô começando a me cansar um pouquinho de jogar jogo gacha. Então eu tô sendo bem seletivo sobre qual tipo de jogo, qual jogo especificamente eu vou jogar. E também, nesse momento que a gente tá do ano, a gente não tem nenhum tipo de lançamento, então é meio, sei lá, sabe, ficar jogando sempre a mesma coisa que eu não tá me divertindo mais. Não é uma parada que eu quero pra mim.
Então é por isso que vocês viram até que diminuiu um pouco a frequência do canal, porque o problema não tá no SOC em si, tá? Só que eu tô realmente ficando um pouco cansado dos jogos gachas, porque eu sinto que depois do lançamento ali do Genshin Impact, os jogos começaram a seguir um molde muito, muito parecido, querendo pegar a fatia do bolo ali do Genshin Like, e isso é uma parada que tem me incomodado muito, porque eu odeio completamente Genshin. Eu não gosto de jogar Genshin, eu joguei por muito tempo, tá? Antes que você me julgue, mas é um jogo que me cansou, sabe? Então eu não tenho mais aquela mesma vontade, aquela mesma vibe de jogar esses jogos, porque eles pra mim só parecem um Ctrl-C, Ctrl-V mal feito do Genshin Impact. E eu não tô falando só na questão de, tipo, por exemplo, mundo aberto ou coisa parecida. No geral, eu só acho que é muito, muito mal feito a forma com que os jogos estão sendo produzidos hoje em dia. Então, é uma parada, sabe, que me deixou meio broxinha. Então, esse vídeo aqui também foi meio que um desabafo, tá sendo meio que um desabafo com vocês, que, tipo, eu tô ficando um pouco cansado de jogar jogo gacha. Então, talvez vocês vejam conteúdos aqui agora no canal, ainda focados em jogos gachas, mas não especificamente só sobre guias. Porque talvez não seja todo jogo gacha que eu vou ter a mesma vontade de ficar ali o tempo inteiro criando o conteúdo dele, fazendo 321 guias. Eu sei que ao mesmo tempo que tem muita gente que me odeia, né? Eu sou bem odiado por algumas coisas e por algumas pessoas aí. Justamente por eu ser uma pessoa que não tem muitas papas na língua, eu falo o que eu tenho que falar, porque eu sempre fui assim e eu vou continuar sendo. Mas eu sei que tem muitos de vocês que gostam do meu tipo de conteúdo, gostam dos guias que eu faço, porque eu sempre tento trazer da melhor maneira possível, detalhadinho e tal, sem enrolar muito, sempre direto ao ponto, com todas as informações que as pessoas precisam saber. Só que. Tá ligado? Acho que meu tempo de jogo gacha tá chegando ao fim. Não acho que eu vou parar completamente, mas eu vou jogar somente alguns jogos específicos que me chamam a atenção. Como, por exemplo, o Pokémon TCG Pocket que tá pra lançar aí. Ele é um jogo interessante, gacha, que eu tenho interesse, porque ele é bem diferente. Ele não é um Genshin-like da vida. Mas, no geral, cara, é isso. Talvez vocês vejam alguns vídeos um pouco mais diferentes no canal aqui em relação a gacha. Ou talvez não também. Talvez amanhã eu acorde e mude de ideia também, entendeu? Tudo depende do que eu quero fazer. Mas falando ainda um pouquinho sobre criar conteúdo, né, mano? Por que que você abandonou aquele canal que você tinha antigo, meu mano Bananão? Cara, como eu falei, na época Tower of Fantasy não tava muito bem e tinham acontecido algumas coisas, porque a comunidade Tower of Fantasy era muito pequena. Tinha acontecido algumas coisas comigo na comunidade Tower of Fantasy também. Uma época eu falei, mano, quer saber? Não vou ficar aqui, tá ligado? Só peguei e meti o pé. É isso aí, entendeu? Então, criar conteúdo nem sempre é uma coisa muito fácil, porque às vezes pra você que tá vendo aí, pode ser tipo, senta aí na cadeira, liga a câmera e faz, tá ligado? E essa é a parte fácil, né? Essa é a parte fácil, vamos colocar dessa maneira. Mas ainda assim, tem todo um trabalho que você precisa ter por trás, não é uma coisa tão simples assim, até porque se fosse simples, a gente já tá cheio de gente gigantesca criando conteúdo sobre qualquer coisa que seja. Então, naturalmente, dá pra você entender que, tipo, não é uma coisa tão simples quanto parece. Claro que você precisa ter pelo menos um neurônio pra você fazer essa interpretação. Mas, claro, eu não tô dizendo que é, meu Deus do céu, criar conteúdo é o trabalho mais difícil do mundo, longe de mim. Trabalhos físicos, manuais, o CLT normal, com certeza ele é bem mais cansativo, mas o que eu tô querendo dizer é que, ainda assim, criar conteúdo pra internet, às vezes, nem sempre é tão gratificante, nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão gostoso de se fazer. Porque você tem que lidar, mano, eu principalmente, que eu era uma pessoa bem... como eu falei, eu sempre falo o que eu penso, da forma que eu penso, e é isso. Eu acabava atraindo muitas pessoas que não gostavam de mim, então, enquanto eu tava naquele canal de Tower of Fantasy que eu falei pra vocês, eu fiquei aí, mano, basicamente um ano e meio recebendo xingamento, recebendo gente enchendo meu saco, recebendo ameaças e coisas do tipo durante todo esse período. Então, tipo, não, tá ligado? Não é todo mundo que tem psicológico pra isso. É um bagulho meio zoado. Imagina você, pô, se dedicar, fazer o seu conteúdo ali, você se empenhar pra fazer aquilo, fazer um bagulho de qualidade, você ver pessoa te xingando,
falando que você é um bosta e coisa do tipo, tá ligado? Foi querendo ou não, um bagulho zoado. Então, precisa ter um pouquinho de cabeça pra você conseguir lidar com tudo isso. E ainda mais tem pessoas que, por exemplo, eu, no meu caso, eu fazia live e vídeo. Então, a minha rotina era completamente zoada, mano. Pra vocês terem uma noção, deixa eu passar pra vocês como é que era a minha rotina na época que eu fazia live de TOF e criava vídeo pro YouTube. Eu acordava às 3 horas da tarde, tá? Acordava às 3 horas da tarde, mas você vai entender o porquê. Aí, às 4 horas da tarde, eu abria a live. Eu ficava das 4 horas da tarde até as 9, 10, 11 horas da noite em live. Isso quando eu, né, diminui um pouco a carga horária ali do que eu fazia de live. Porque quando eu comecei, eu fazia live das 4 horas da manhã até as 3. E aí, o que que acontecia? Eu fechava a live, eu ia dormir? Não. Eu fechava a live, eu ia gravar. E aí, muitas vezes eu ficava ali 1, 2 horas pra gravar um vídeo, tanto pra ter ideia, quanto pra fazer thumb, pra editar e tal. Então, geralmente, eu terminava minha criação de conteúdo lá para 5 horas da manhã. Então eu ficava, tipo, das 6 horas da manhã até mais ou menos umas 9, 8, 10 horas da manhã. Seria basicamente meu momento de lazer que eu tinha. Porque se eu não fizesse naquele momento ali, eu não ia ter outro momento para fazer. Aí eu ia dormir ali para 6, 7, 8 horas da manhã. E acordava novamente no próximo dia, às 3 horas da tarde. E é isso. E a rotina, né, voltava. Então, tipo assim, você imagina, eu fiz isso por 1 ano e meio. Você imagina o quanto eu fiquei ferrado, tá ligado? Então, nem sempre, às vezes, criar conteúdo é uma coisa tão simples, tão fácil quanto parece, vem do lado de fora. E se você continuou com essa mesma ideia, que é uma coisa extremamente simples, que é só sentar a bunda na cadeira e gravar, eu convido você a tentar fazer isso daí e crescer um canal. Se você acha que é tão fácil assim, vai lá e faz, tá ligado? É simples assim. Mas é isso, tá ligado? E, mano, no geral, eu não tenho muita coisa pra reclamar. É muito bom criar conteúdo, poder fazer esse tipo de conteúdo aqui e ter pessoas que me assistem. Como eu falei, eu tô ficando um pouco cansado dos jogos gachas, então talvez vocês vejam menos conteúdos relacionados a guias e esse tipo de coisa aqui no canal, mas vocês vão me ver falando mais sobre jogos gachas, no geral, aqui no canal. Meio controverso, né? Mas faz sentido na minha cabeça. Tipo assim, eu vou gravar menos guias e coisas relacionadas a jogo gacha, no caso, dentro do jogo em si, mas vou falar mais sobre jogos gachas. Deu pra entender? Acho que deu pra entender, né? Se não deu, também foda-se. Mas é isso, rapaziada. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Fiquem bem também. Um beijo no coração de cada um de vocês e tamo junto. Fui.